Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo muito bem. No dia que esse vídeo vai ser publicado é a véspera de Natal. Data essa que nós temos o Papai Noel, o bom velhinho, aquele que traz os presentes para as crianças que se comportaram, né? Sempre tem essa conversa que seria um senhorzinho bonzinho, que dá presente para todas as crianças, né? O Natal traz essa coisa da solidariedade, do querer ajudar, mas também o Natal, junto com essa simbologia do bom velhinho que começou com um homem chamado São Nicolau, nós também temos o aniversário de uma pessoa muito especial, de uma pessoa que está presente em muitos lares brasileiros, né? Até porque o nosso país foi colonizado por Portugal, que era um país super cristão. Então a religião católica foi trazida para cá e nós temos Jesus Cristo em muitas das nossas casas. Muitos de nós, creio que a maioria, cresceu ouvindo muito falar nele, falar dos ensinamentos dele. E muitos de nós enraizamos na nossa mente informações sobre este homem, sobre como foi a passagem dele nessa vida terrena. E por isso, ele também é considerado um arquétipo. E hoje eu queria falar com vocês sobre o arquétipo deste aniversariante, né? Eu gosto muito do Natal, porque a Semana Santa, para mim, é uma semana de sentimentos bem difíceis, já que é quando Jesus foi crucificado e depois ressuscitado, enfim. Eu acho um clima pesado, honestamente. E o Natal não. O Natal é leveza, o Natal é nascimento, é vida nova, é renovação. Então, sem mais enrolações, vamos falar o que o arquétipo de Jesus Cristo traz para a nossa vida? Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou ir falando com vocês. Inclusive, eu queria dizer que eu tive bastante dificuldade de achar informações como eu queria trazer. Então, a grande parte das informações eu tirei de um vídeo e não de um site. E eu vou deixar o vídeo linkado aqui na minha descrição, porque depois, se vocês, quando terminarem o meu, quiserem ir lá assistir, vai estar disponível. Então, começando, gente, quando nós estamos em contato com a figura de Jesus Cristo, quando a gente pensa no lado luz, né? Em primeiro lugar, nós temos amor incondicional, porque ele foi uma pessoa, eu digo pessoa porque ele viveu uma vida terrena, ele viveu como homem por 33 anos, né? Então, ele foi uma pessoa muito amorosa. Ele ensinava, ele, claro, passava a palavra de Deus, mas apesar dele ser muito sincero, ele sempre passava essa sinceridade com muito amor. E ele era uma pessoa muito bondosa. Eu tenho uma Bíblia, né? E aí eu tava pesquisando as coisas que eu ia falar aqui pra vocês nesse vídeo, e eu abri numa página qualquer e apareceu essa passagem aqui, ó, que é de Lucas, versículo 5, de 12 até 16, que diz o seguinte: Estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, ele caiu com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tem o poder de purificar-me. Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse: Quero, sejas purificado. E imediatamente a lepra desapareceu. E ordenou-lhe que não o contasse a ninguém. Mas, disse, vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhes servirá de testemunho. Cada vez mais sua fama se espalhava, a fama de Jesus, né? E as multidões acorriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. Então a gente vê o quanto Jesus fazia esses atos com esse amor incondicional. Ele não queria
que saíssem falando que era ele. É claro que as pessoas iam acabar falando, mas isso não saía da boca dele. Ele não dizia, vai e espalhar e que sou eu, Jesus, que estou te curando, eu que fiz esse milagre. Não, ele ficou conhecido porque as pessoas ficaram deslumbradas com o que ele fazia e saíram por aí falando, né? Então, eu acho isso muito bonito e traz essa coisa do amor incondicional para nossa vida. E junto com essa coisa do amor incondicional, traz a caridade. E a caridade é aquela que a gente faz porque quer. Porque eu acho que agora com a função da internet, muito vejo as pessoas criticando. Ah, faz caridade e filma. Mas às vezes, gente, eu vou dizer que é importante o filmar para incentivar pessoas. Então eu entendo quem filma. Mas a caridade aqui da imagem de Jesus, ela traz aquela caridade genuína, aquela vontade que tu tem de ajudar, de servir para alguma coisa, de fazer algum trabalho voluntário, de doar para quem precisa, de ser uma pessoa que está sempre querendo o melhor para o próximo. E eu acho isso muito bonito que esse arquétipo traz para nós, tá? Outra coisa é a sabedoria e a espiritualidade. Jesus Cristo foi um dos grandes mestres que passou pelo nosso planeta e ele é tão grande que ele fez mudanças tão grandes que inclusive o calendário que a gente usa aqui no Ocidente é o calendário depois de Cristo, né? Porque ele foi um grande mestre. Então ele era muito sábio. As pessoas, como vocês viram aqui no que eu li, as pessoas paravam para ouvir ele, as pessoas queriam, as pessoas buscavam por ele, ficavam maravilhadas com a palavra dele. Então ele era um homem extremamente sábio e obviamente espirituoso. Vocês viram que estava escrito no final, né? Ele, porém, se retirava para lugares desertos onde se entregava à oração. Então ele estava sempre conectado com Deus, tanto que ele falava, né? Tem mais de uma passagem em que ele fala para a mãe, para o pai dele, que o pai verdadeiro dele, né, é outro. Então ele já desde sempre ele sabia: eu estou aqui vivendo essa vida terrena, essa passagem, né? Eu estou aqui vivendo isso que eu tenho que viver, mas o meu pai mesmo, ele está lá nos céus, né? Esse termo que a gente usa para querer dizer que está lá naquela dimensão, lá no espiritual. Então, óbvio que se a gente tem imagens de Jesus pela casa é porque a gente quer se conectar com o espiritual, né? E ele vai sim trazer essa espiritualidade para nós. E por último, mas não menos importante, no lado luz, o perdão. Porque tem uma passagem que ele fala, se eu não me engano, que a gente deve perdoar 70 vezes 7, alguma coisa assim. E ele sempre mostrou o quanto era importante o perdão. Tanto que naquela hora, a pior hora, que ele estava crucificado, ele ficou com sede e ele pediu água e os guardas deram vinagre para ele. Ele podia ter feito o quê? Ele podia ter matado o guarda se ele quisesse. O que ele falou? Perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem, né? Então ele traz muito essa situação de perdoar o outro e eu vou trazer uma coisa que eu trago para mim, que é sobre perdoar a si mesmo também, porque a gente comete muitos erros ao longo da vida. Nós não somos santos, nós cometemos muitos erros e muitas vezes a gente carrega por anos um fardo por algo que a gente não se perdoa e a gente também tem que aprender a se perdoar. Então, eu acredito que tudo isso faz parte desse lado luz, né, de estar em contato com a imagem de Jesus, esse arquétipo. Porém, você sabe, todo arquétipo tem o seu lado sombra. Um deles eu já tinha comentado em um vídeo falando sobre o perigo de ter muitas imagens de santos na casa, que é a baixa da libido. Porque com essa conexão com o espiritual muito alto, né, com a gente estando em contato o tempo inteiro com imagens de santos, isso vai fazer com que a nossa libido fique baixa. E, com certeza, o lugar que eu diria assim, ó, não tenham imagens de santos de jeito nenhum, é dentro de quartos, tá? Não tenham em nenhum quarto. Quarto é lugar para dormir e fazer amor, só isso. Não é para ter imagens de santos, ok?
Então, tenha em outros lugares da casa, mas tomem cuidado, não tenham em lugares demais, porque entrar em contato demais com imagens de Jesus e de outros santos vai fazer com que essa libido fique mais baixa, a energia baixa, e não só para o lado sexual, também para outros lados, tá? Energia para trabalhar, energia para estar animado, energia para um monte de coisa, tá? Então pode acabar baixando muito essa energia, beleza? Outro lado sombra que nós temos com a imagem, né, de Jesus, são muitas pessoas vindo pedir ajuda, pedir conselho, pedir ajuda, pedir cura, e aí aquilo te cansa, porque é gente demais contando problemas muitas vezes fortíssimos, problemas que tu não tem como resolver e tu começa a ficar mal porque tu quer ajudar, porque isso está genuinamente, né, dentro do arquétipo de Jesus, o do amor incondicional, o da caridade. Então tu quer ajudar, mas aquilo começa a ficar muito pesado. Então também tomem cuidado com isso, ok? Com essa função de ser uma pessoa esponja, trazer demais aquilo pra si. Eu sei porque eu vivo muito esse arquétipo, então eu dou uma sofridinha um pouco com esse lado de sempre tem pessoas me pedindo muito ajuda, conselho, desabafo. Eu me sinto quase uma psicóloga sem cobrar salário e isso me cansa espiritualmente, fisicamente e mentalmente muitas vezes. Outra coisa, gente, incompreensão, sofrimento, perseguição pode acontecer, porque nós temos que lembrar que tem um lado muito lindo de Jesus ajudando, operando milagres, falando coisas lindas, e tem o lado final de Jesus, né? O lado em que ele foi perseguido, em que ele foi incompreendido, em que o povo preferiu crucificar ele a crucificar um ladrão, né? Escolheram por crucificar Jesus. Então, quando a gente tem contato com muitas imagens de Jesus no sofrimento, Jesus na cruz, né? Jesus naquele estado, né? Que nem quando às vezes a gente entra numa igreja, vai ter toda a imagem do Calvário, aquele sofrimento, Jesus carregando a cruz, e ele sendo pregado, e ele sendo levantado lá na cruz, sabe? É sofrimento demais. Então, Bruna, eu não gosto da imagem da cruz. A única cruz que eu tenho na minha casa inteira é essa aqui, ó. Opa, que até se engalfinhou aqui, não quer nem vir. Vou trazer com japamala e tudo. A única cruz que eu tenho está no meu terço. Tirando isso, eu não tenho mais nenhuma. Eu não fico olhando pro terço o tempo todo. Eu tenho um outro terço dentro do meu carro, que eu gosto, que eu acho que ter uma imagem, algo espiritual dentro do carro traz a proteção. Mas é isso, né? Não tenho outros contatos com cruz, porque a cruz, pra mim, ela remete muito a sofrimento. Eu não gosto de sofrer. Jesus já foi o cara que foi lá e passou tudo aquilo porque ele não queria que nós sofrêssemos, então eu não quero trazer isso para a minha vida. Ele, infelizmente, já teve que passar por isso, nós não precisamos. Então, seria isso, gente. É um arquétipo maravilhoso, um arquétipo lindo. Eu tenho contato a vida inteira com imagens de Jesus, porque a minha família é católica, eu cresci dentro de um lar cristão. Meus pais têm a casa cheia de imagens de santos, de Jesus, de Maria, de José, Nossa Senhora Aparecida, que eles são super devotos. Então, eu tenho uma conexão muito forte. Quando eu rezo, eu sempre rezo conversando com Deus, com Jesus, como se ele fosse o meu amigo, como se eu estivesse também desabafando com ele. E eu também tenho uma imagem de Jesus na minha carteira, tenho essa aqui que eu ganhei de casamento, e essa aqui do Natal, né? Tá até escrito, ele vem morar conosco, ó. Tá aí ao contrário, né? Mas é o que tá escrito, ele vem morar conosco. Então, eu sou muito feliz por ter contato com esse arquétipo. Ele traz, com certeza, muitas coisas boas, ele traz muita mudança, ele traz muitas situações, inclusive essa função de eu gostar de falar tanto que dá pra ver, porque esse vídeo já está enorme, e de eu querer comunicar, de eu sentir que eu tenho um propósito de ajudar pessoas, tudo isso eu devo a ele. E por isso,
nesse final eu queria deixar uma frase para vocês de Jesus, que está em Mateus, versículo 7. Aliás, eu acho que eu tô falando errado, gente, porque faz tanto tempo que eu li a Bíblia bastante, que eu acho que é Mateus capítulo 7, versículo 7 a 8. Eu acho que é isso, e antes eu errei também. Foi mal. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Vocês viram como eu tô chorando nos últimos vídeos? É porque eu acho muito bonito, porque é tão real. Quantas vezes a gente reza e parece que as coisas não estão andando, parece que nada sai do lugar, a gente tá a isso aqui de desistir. Mas ele sabe a hora certa. Ele sabe o que é certo no nosso caminho. E ele vai lá e coloca. Depois a gente olha pra trás e pensa, meu Deus, era exatamente no tempo que tinha que ser, não era no meu tempo. Porque no meu tempo não teria sido bom como foi, né? Então, hoje, nessa véspera de Natal, eu quero desejar que Jesus Cristo ilumine muito a vida de vocês. Que vocês tenham ótimas festas com a família de sangue ou a família que vocês escolheram para estar com vocês. Que o Papai Noel traga muitos presentes maravilhosos. Que vocês tenham muitas realizações e que estejamos juntos aqui no próximo ano. Eu ainda vou fazer vídeo antes do ano novo, mas agradeço muito a vocês por estarem aqui nesse vídeo. Um beijo enorme para vocês, um Feliz Natal e ótimas festas!